Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara pode votar ainda este semestre uma reforma trabalhista. A proposta permite que acordos entre trabalhadores e empresas se sobreponham à legislação. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é integrante da comissão especial criada para discutir o tema. A reforma trabalhista é o tema desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade. Deputado, flexibilizar as normas trabalhistas pode ser uma saída aí para estimular a contratação? O governo diz que hoje as regras inibem a criação de novas vagas. O senhor acha que isso pode ser uma saída? Sem dúvida, não é este o caminho. O problema do desemprego, que cresceu muito esses últimos anos, esse problema está relacionado com outros fatores, os fatores macroeconômicos, que tem impacto que vem de fora, mas tem um forte impacto a partir da crise política que se estabeleceu no nosso país. O país está parado, não tem investimento, muito em função desta crise política. Grandes empresas que sempre empregou muito no nosso país e deixa de fazer porque o governo não contrata e muitas ficaram inidôneas, não têm condições de ter contratação. Portanto, aproveitar um momento como esse e dizer que a flexibilização vai gerar empregos é falácia. O caminho é exatamente, esse que eles estão adotando, está na contramão daquilo que nós achamos que deveria ser feito. O que é que deveria ser feito? Por exemplo, reduzir jornada de trabalho. Reduzir jornada de trabalho, você permite uma ampliação das possibilidades de empregos. E por que reduzir jornada de trabalho? Porque reduzir jornada de trabalho significa partilhar com os trabalhadores uma parcela do ganho de produtividade. Com as novas tecnologias, a produtividade aumenta e esse acúmulo material vai só para o empregador, vai só para o capital, nada para o trabalhador. As propostas que estão aí é de flexibilizar no sentido de precarizar as relações de trabalho. Você fazer contrato temporário de 8 meses é um absurdo. Algumas categorias jamais terão um contrato permanente. Por quê? Porque na construção civil, por exemplo, você contrata para construir uma obra em 8 meses, numa estrada, numa ponte, né? Com a especialização, um vai ser armador, o outro vai cuidar do reboco, o outro vai cuidar do acabamento, né, daquela obra, e todos vão ficar só com contrato Agora, deputado, temporário. é possível modernizar, atualizar em alguma coisa a CLT, que tem mais de 70 anos, para encaixar nesses casos bem específicos? O senhor falou da construção civil, o pessoal ligado à área de cultura também tem reivindicado alguma coisa segmentada, porque também são trabalhos já temporários, projetos curtos muitas vezes. É possível haver uma discussão nesse sentido? Olha, já existe isso na CLT. A CLT tem 64 anos, mas ela passa por modificações permanentemente. Por exemplo, o contrato temporário já é previsto 3 meses. Para uma atividade sazonal, você contrata por 3 meses. Se for uma jornada ou uma atividade, desculpe, além disso, terá que ser uma contratação com as garantias de um contrato permanente. O contrato de trabalho, o regime de trabalho parcial, já está previsto na CLT. Você pode contratar desde que a jornada não seja maior do que 25 horas semanais. Se você precisa contratar alguém que tem necessidade dele por mais de 25 horas semanais, é um contrato permanente. Se for menos do que 25 horas semanais, pode ser o regime de contratação por um regime parcial, né? Então, tudo isso já está previsto na CLT. O que é que estão querendo fazer? O contrato parcial poder alcançar até 73% do contrato permanente. Ora, o empregador vai fazer opção pelo contrato parcial, com menos direito, menos remuneração, e vai forçar o trabalhador a cumprir as tarefas que ele faria antes no contrato permanente. Vai
exigir mais daquele trabalhador. Vai levar ele a mais fadiga, mais doença, com uma remuneração menor. Ou seja, é um escamoteamento da situação do desemprego. Aí vão dizer, não, o Brasil agora começou a gerar mais emprego. Não é que gerou mais emprego, é que partilhou certos empregos com outras pessoas que vão ganhar a metade do salário, né? A renda do trabalho na economia, que é um grande fator de dinamização da economia e que todo mundo acha que o grande problema hoje é aumentar a distribuição da renda, e isso fica comprometido. Você não aumenta a participação do trabalho no bolo da economia. Agora, Esse deputado, é que é o grande problema. A gente tem metade da nossa força de trabalho hoje na informalidade. De certa forma, facilitar a contratação dessas pessoas não pode estimular que sejam formalizados esses contratos? Olha, não há nenhuma dificuldade de você contratar pessoas hoje se a economia comportar. Nós tivemos nos anos de 2009, 2010, até 2015, especialmente 2014, 2015, uma situação de quase pleno emprego. O desemprego em 2014, 2015 ficou em torno de 4,8%, 5%, que é quase pleno emprego. Com essa legislação que está aí, o que revela que o problema não é nas formas, nos mecanismos de contratação, não é a legislação que impede geração de emprego, é só a economia ter possibilidade de oferecer mais vagas. Esse é o grande desafio. Quais foram as políticas que foram adotadas para isso? Teve política de crédito, que foram muito importantes, teve a política de valorização do salário mínimo, que dinamizou a economia em muitos lugares, a economia familiar, a pequena e média empresa cresceu muito, né? E é quem mais emprega no nosso país. Então foram mecanismos de políticas macroeconômicas, de políticas públicas que permitiram a geração de emprego. Então é falácia essa história de que a legislação dificulta. Não é verdade. A legislação já é flexível o suficiente para dar conta dessas sazonalidades e dessas particularidades de uma ou de outra atividade econômica. Deputado, o senhor falou de jornada de trabalho, desses incentivos para a economia. A oposição propõe alguma alternativa a essa reforma? Nós temos, como eu falei aqui no início, alternativas relacionadas a, por exemplo, diminuição de jornada de trabalho. O mundo inteiro está discutindo esse tema, porque, como disse, as tecnologias novas aumentam a produtividade e o trabalhador vai ficando de fora dessa produtividade. Esse é um caminho, e aí sim geraria emprego e permitiria o trabalhador se qualificar mais. Para ele se manter no mercado e se manter com capacidade de absorver as novas tecnologias, ele tem que estudar mais, né? Então, o trabalhador se qualifica e fica um tempo menor na jornada específica da sua atividade. Esse é um caminho. O mundo inteiro está buscando adotar convenções orientadas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil nunca fez a homologação da Convenção 158, que exatamente no sentido de estabilizar o emprego formal. Isso aumenta a arrecadação de impostos, dá mais segurança jurídica. Esse é o caminho que nós achamos que deveríamos percorrer. O que estamos fazendo é exatamente ir na contramão, né? Onde se fez isso, essas medidas de flexibilização, não deu certo. Na Espanha fez um determinado momento, voltou atrás. Na França fez um determinado momento, voltou atrás. Nos países asiáticos tem mecanismos mais flexíveis, mas lá tem outras características, outras condições. Lá não se tem debate sobre moradia, sobre escola, sobre transporte. Essas coisas são oferecidas ao trabalhador. São características muito específicas e diferentes do Brasil. Deputado, a gente está caminhando para o encerramento. Queria que o senhor falasse um pouco se é possível encaminhar esse tipo de discussão na comissão especial que está discutindo a reforma trabalhista e como que vai ser a atuação da oposição nesse debate. Olha, a oposição vai resistir a essas mudanças que estão sugeridas no projeto que foi encaminhado para esta comissão especial, mas estamos muito preocupados porque nós vivemos uma espécie de estado de exceção no nosso país. Houve uma interrupção do processo democrático, se constituiu um governo que não foi às ruas debater esses temas e uma maioria no parlamento, que é uma maioria circunstancial, que não está demonstrando nenhuma sensibilidade para que esse debate seja feito com a sociedade. Então, o que ouço é que a proposta que sairá da comissão, ou pelo menos do relator, ela é uma proposta muito ampla. Pode ser trazida para cá
o debate sobre terceirização, sobre direito de greve, e sobre, inclusive, abrir de forma ampla e irrestrita a prevalência do negociado sobre o legislado para todas as atividades, o que significaria acabar com a CLT. Se for desse jeito, no final tem que fazer um artigo assim, fica revogada a consolidação da lei do trabalho. E isso, sinceramente, é algo intolerável e que não é possível que depois de 60 anos de avanços, de conquistas na nossa legislação trabalhista, todos esses direitos sejam jogados por terra. Portanto, eu só vejo um caminho para evitar isso. A sociedade acompanhar de perto esse debate, se mobilizar, isso diz respeito não só aos trabalhadores, diz respeito a toda a sociedade, né? Se mobilizar, conversar com cada parlamentar para impedir que esse desmonte da nossa legislação seja praticado nesse momento. Deputado, obrigada pela participação. Obrigado a você. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma trabalhista com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Assista esta e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.